Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Hoje, uma entrevista diferente. Essa entrevista faz parte de uma série chamada Luthiers em Cena, que nós vamos entrevistar luthiers das mais diferentes finalidades, mais diferentes tipos de trabalho, né? Hoje vamos ter aqui conosco, dando uma entrevista, Berg Ramos, que é um luthier específico de boquilhas de sax e clarinetes. E ele hoje, ele é um músico, né? Ele é um saxofonista também. E ele transformou a busca pelo som perfeito em ciência e arte. Ó, é difícil, hein? Boquilha é uma coisa à parte. Quem é saxofonista, clarinetista, sabe. A gente vai descobrir como ele traduz física e acústica em pura emoção. E ele também tem parcerias de peso. Ele já fez boquilhas assinadas por vários artistas importantes do Brasil. E as boquilhas dele não ficam apenas no Brasil. Ele manda boquilhas para todo o planeta Terra, o cara internacional. Então, hoje temos a honra de receber Berg Ramos. Berg, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Fala, meu amigo Antônio, tudo bem, cara? Pô, muito obrigado, prazer estar contigo aqui. Isso aí, tamo junto. Ó, hoje vamos tirar dúvidas sobre boquilhas. Você que tem uma dúvida, meu Deus, a minha boquilha, o som tá muito alto, tá muito baixo, tá muito escuro, qual que eu compro? Eu uso metal, eu uso de massa, a minha braçadeira influencia, não influencia? Bem, esse é o mestre, nós vamos tirar as dúvidas com ele hoje aqui. Então, Berg, vamos começar pelo seu background aí. Você como músico, né? Em que ponto você como músico, como saxofonista, despertou para essa área de boquilhas, de fazer boquilhas? Maravilha. Então, meu amigo, vamos lá. Eu comecei os estudos, né, de música muito cedo na igreja, comecei a tocar aos 6 anos de idade. Com 12, 13 anos, já estava também tocando na Sinfônica da cidade, né? Na banda sinfônica da cidade, enfim. Então, sempre envolvido com música desde criança. Aos 15 anos comecei a tocar profissionalmente em eventos sociais e tal, formatura, hotel, restaurante. E, cara, você sabe, né? A gente vai fazer um som, você tá usando uma boquilha, você termina de fazer um som, a galera curte o seu som, aí, que boquilha é essa? Aí, eu fiquei muitos anos divulgando a marca, que era uma boquilha americana que eu usava, né? Aí, fiquei muitos anos. Só que é o seguinte, eu sou músico, né, desde criança, e sou artista plástico também, né? Artista plástico, sou desenhista, artesão. E, então, eu ficava, né, vivendo aquela situação, sempre indicando a boquilha que eu usava e tal. Aí, em determinado momento, eu falei, cara, eu vou fazer minha boquilha, né? Mas, dificuldade, porque isso foi no ano 2000, cara. Ano 2000. E aí, meu irmão, a gente tinha acesso à internet, né? Dificuldade pra caramba. Não tinha. Quem tinha era o pessoal, né? Mas a gente ainda não tinha acesso. Cara, aí, foi uma busca muito grande. Comecei as pesquisas no ano 2000. Para resumir bastante, de 2000 eu só consegui lançar meu primeiro modelo em 2013, 13 anos depois. Porque eu queria fazer um negócio diferente, entendeu, cara? Assim, lógico, no ano 2000 eu já comecei a mexer, já comecei a fazer umas cópias, né? Porque a questão da construção de boquilha é como a gente está começando a tocar, né? O músico, né? A gente precisa tirar solos, não é isso? É isso aí. Depois você criar a sua identidade. A boquilha, para mim, foi a mesma coisa. Eu tive que tirar solos, ou seja, eu tive que copiar boquilhas para depois criar minha identidade. E assim começou, cara. Aí comecei. Eu nunca consegui lançar uma cópia, por exemplo, né? Porque eu acho que cópia, para mim, é só material de estudo, certo? Aí eu falei, não, eu vou lançar, quando eu lançar, eu vou lançar a minha marca, com o meu nome, botar a minha assinatura e tal. E assim, resumidamente, é por aí que começou a coisa, entendeu? Legal. Você falou que começou em 2000, quer dizer, 2000 era muito início da internet ainda, né? Cara, nem existia YouTube, nada disso. Não, muito início, não tinha nada, não tinha, e o pouco que tinha, assim, praticamente não tinha nada, na verdade, né, cara?
E por que que tinha um negócio assim, não tinha nada a ver, cara, entendeu? Não tinha nada a ver. Então foi É, muitos anos de muita pesquisa, e eu continuo, eu sou um pesquisador até hoje, né? Mas, pô, imagina, 2000, lá em ano 2000, cara, realmente foi uma parada muito difícil. roeu o osso, né? Foi, cara, Agora, foi. quando você quis mexer na boquilha e tal, você tinha alguma coisa sua como músico que você estava perseguindo e falou assim, não, vou fazer essa primeira boquilha para mim porque eu quero o som tal, mais escuro, mais claro, mais brilhante. Teve isso na primeira que você fez assim? Não, eu quero mais assim. Não, assim, teve uma questão de mais de tocabilidade. De som eu até me agradava, né, na boquilha que eu usava. Só que era uma boquilha muito difícil. Eu tocando na época todo dia, estudando bastante. E, pô, a boquilha é muito dura, é uma boquilha de metal e é muito dura, cara. Então, assim, para eu começar a dominar aquele modelo na época, eu levei por uns 3 anos, cara, para chegar no som, sabe? Então, isso, o que me incomodava mais era justamente a falta de tocabilidade da boquilha. Timbre eu já tinha as opções que eu até curtia, entendeu? E em relação a timbre, eu fui até aprender mais sobre o refinamento da coisa, foi mais para frente, né? Mas a ideia lá no inicial foi mais, pô, cara, não é possível que eu tenha que ficar ralando tanto assim. Pô, eu sofria pra caramba para tirar super agudos. Tudo bem que tem a técnica, né? Mas, cara, se a boquilha também não te ajudar, se ela não estiver muito bem equilibrada, pô, você vai sofrer, cara. É uma frustração, né, bicho? É, você vai Entendeu? andar vários quilômetros para chegar no lugar que era só atravessar a ponte, né? Porra, entendeu? Então, assim, Ajuda um pouco. de início foi mais ou menos isso. Falei, pô, cara, eu preciso, entendeu, fazer aí um produto que me atenda Bacana. melhor, né? Então você falou que a primeira você lançou em 2013. 2013. Final de Então, ó, 2013. 13 anos já nessa luta aí. Ah, Bacana. E aí, bem, imagino eu que deva ter sido de quê? De massa? massa, massa. Na verdade, cheguei a fazer de metal, cara. Mas foi só uns testezinhos e tal, aí, pô, aí investi na massa, entendeu? Entendi, legal. Agora, tem uma coisa, Berg, que até uma pessoa que eu entrevistei, ela falou isso, que não sei se foi o Ion Muniz, que falou que a boquilha, conforme vai usando, ela vai trabalhando, aquele material dela vai sendo trabalhado, vai mudando com o passar dos anos, não sei o quê. Você como Sim. luthier, com a tua experiência, você acha que isso é possível, isso é verdade? Ocorre sim, cara. Ocorre sim. Ocorrem as alterações com o passar do tempo. Principalmente porque, vamos falar aí das as boquilhas que é mais usado, material muito usado, é o hard rover, né? Então, é um material que sai da natureza, né? Então, ele realmente ele muda o comportamento, sim, cara. Muda Ah, ó, sim. então, interessante. Então a boquilha ela vai trabalhando, né, conforme É, vai passando o tempo, né? sim. Bem, então explica pra gente assim, de onde surge a ideia de criar a boquilha, de criar uma nova linha? É o pedido de alguém? É uma ideia sua? Tá lá, tá dormindo, aí 3 horas da manhã, ih, caraca, já sei. Da onde vem a ideia inicial? Cara, a ideia inicial é isso que eu te falei. Eu sempre fui envolvido com artes, né? Então, eu falei, pô, cara, eu vou conseguir fazer. Só que, na verdade, o que acontece? Inclusive, eu falei até com o Marcelo Martins, nosso primeiro encontro, em 2014. E eu falei uma coisa, eu não tinha, assim, muita ideia e nem experiência do que viria pela frente. Mas eu entendi, mesmo sem ter um entendimento legal, eu falei no primeiro encontro com o Marcelo, eu falei, Marcelo, vou fazer uma boquilha, porque eu entendi que boquilha é arte, pô. E eu estava vendo na época muita questão de cópias, peças, mas aqui no Brasil não se falava em arte em boquilha. Não falava, cara. Entendeu? E aí eu comecei o quê? É, ir para os sites, né, americanos e tal, fazer as minhas pesquisas. Eu falei, pô, bicho, tem um lance aí que é a arte, cara. E na época não se falava, né? Hoje já tem, né? O pessoal já fala mais sobre o assunto. Não entenderam ainda muito bem essa questão aqui, né, do trabalho de finalização de boquilha. Mas aí
Pô, o meu interesse foi por isso. Falei, porra, cara, eu sou artista plástico, sou artesão, trabalho a vida inteira com isso, trabalhos manuais e tal. E falei, cara, se tem um trabalho de arte na finalização, pô, eu dou conta. Aí eu falei com o Marcelo, falei, Marcelo, ó, eu quero fazer um buquê para você. É, assim, a questão da... A coisa começou ali a dar o caldo começou a engrossar, né, vamos falar assim, foi onde eu falei para ele, no primeiro encontro, pô, no primeiro encontro. Falei, Marcelo, ó, eu entendi que o buquê é arte, cara. E se, nesse caso aí eu vou trabalhar e quero fazer um buquê, né? É, inclusive um buquê para você tocar também, né, cara? Isso eu falei no primeiro encontro. Aí depois, pô, depois é que veio a verdade, né, cara? Eu falo assim a verdade porque as informações que a gente tem na internet, até hoje, cara, até hoje, eu falo para você, sem medo de errar, cara, as informações são superficiais. O buraco é bem mais embaixo. Pô, meu irmão, é superficial, cara. E olha, eu tô falando de, assim, as minhas referências são aí de fora, Sim. tá? Minhas referências são aí de fora. E, cara, vou falar para vocês, pesquiso, eu tenho hiperfoco, sabe, cara? Quando eu coloco o negócio na cabeça, eu foco naquilo. E, pô, pesquiso demais. Marcelo é outro pesquisador. Pô, eu e Marcelo, pô, a gente pesquisou 10 anos junto, cara, junto. Eu falava um negócio aqui, Marcelo, puf, pesquisa. Falava, aí descobriu outra coisa, Marcelo, pesquisa. Pô, Marcelo assim, chega a ser E olha que absurdo, né? E olha que na jornada dele como músico, ele deve ter usado várias, hein? Pô, usou várias buquês, mas assim, o Marcelo também tinha questão de. A gente já estava pesquisando questão de construção, né? Já era outra conversa, né, cara? E aí, porra, o lance do Marcelo em questão de timbragem, porra, foi espetacular. Né? A gente começou a testar. Então, assim, o primeiro momento realmente que me chamou a atenção foi porque eu entendi, mesmo antes de entender que era arte. Depois que eu entendi que é arte, aí, pô, aí o negócio me fascinou, pô. É onde eu agarrei. Falei, cara, porra, aí eu consegui, pra você ter uma ideia. Eu sou artista plástico e sempre gostei de pintar, por exemplo, quadros de óleo sobre tela em realismo. Sim. E, pô, eu consegui transferir essa minha paixão de lá, não é que eu deixei a paixão lá, mas eu consegui transferir para cá, por quê? Porque, cara, é uma arte, assim, absurda, é um negócio muito sensível, entendeu? É, Então, é porra, uma, pra mim, porra, eu é uma consegui arte migrar que assim. não é só uma peça visual, ela envolve acústica, aí o bicho pega. Cara, aí que o bicho pega. Falando de acústica, É, já vamos entrar em acústica, por exemplo. Eu tô, né, você sabe, o Léo teve aí, Léo Gandman, e a gente está trabalhando na boquilha. Porra, falar em acústica, olha só para você ter uma ideia. O Marcelo, o Léo me liga esse período aí, falou, Bernie, seguinte, cara, aí ele falou assim, seguinte, pô, eu tô com o meu engenheiro de som aqui, a gente trabalha já 20 anos de parceria, e, pô, aí eu gravei com a sua boquilha aqui, pô, numa região tá 15 Hz, tá fora do lugar e tal. olha, Aí, bicho, como hoje eu já tenho bastante experiência nisso, aí eu falei, Léo, é o seguinte, cara, eu sei aonde está, eu sei do que você está falando. Aí ele estava até meio perdido, aí eu perguntei, mas qual nota que é, né? Porque hoje, para mim, é nota, cara, nota. Aí eu falei, pô, qual nota que é? Aí ele, não sei, tem que marcar para a gente encontrar, você quer que encontre com ele? Vamos marcar, enfim. Falei, não, é o seguinte, ó, eu sei aonde que você está falando, que é essa diferença, e aí eu brinquei com ele, né, cara? Falei, pô, eu preciso de 15 segundos, cara, para ajustar isso aí. Cara, e assim foi. Aí, pô, marcamos o próximo encontro. Aí eu fui para casa dele e tal, levo os equipamentos, né? Aí mexi lá. Aí eu falei, conta aí, Léo. Aí marcou e tal. Cara, sabe o que aconteceu? Eu não ajustei com 15 segundos. Aí ele brincou, porra, bicho, foi 10 segundos. e resolveu. Pô, resolveu, bicho. Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal. Pô, Muito que legal. legal, né? Então, é bom, né, ô Berk, que aí você tá lidando e atendendo os melhores, né? Então os caras te dão uma resposta Sim, rápida do que é. Não, é sim. isso aqui, ó.
Isso é sensacional. Agora, Sobre a acústica também, cara, vale falar, é legal comentar. Por exemplo, o lance com o Josué Lopes, né? Quando eu fiz a boquilha para ele, sobre a acústica. Ele chegou aqui com a boquilha, porra, Berg, cara, dá pra gente tirar aqui o brilhinho das médias altas? Eu falei, dá, pô, vamos tirar. Aí começamos, o dia inteiro, trabalhando. Ah, tira mais um pouco, porque o microfone, a hora que eu sopro muito forte, estoura, aí fomos tirando na boquilha, né? Tirando, tal. Aí ficou legal. E aí depois ele, pô, cara, tem como voltar? Eu falei, um pouquinho. Eu falei, vamos voltar. Então, assim, cara, é sensacional o trabalho, pô, eu curto pra caramba, cara. oh, legal. Agora você falou uma coisa interessante. As pessoas que quiserem te procurar para fazer ajustes nas boquilhas que elas já têm, você faz ou não? Não faço, cara, não faço por quê? Porque é o trabalho de reface, né? Eu faço esse Aham, trabalho para os artistas, né? Porque aí o artista vai assinar o modelo, isso. entendeu? Porque se eu abrir esse tipo de trabalho, aí eu sou fabricante, eu sou luthier fabricante, entendeu? Se eu abrir esse tipo de trabalho, eu vou acabar trabalhando mais como reface, como, né, customizando e tal, e aí é uma área que É, vai me demandar um tempo que vai tirar o meu foco da produção, entendeu? é uma área de customização das peças que a Uma pessoa já tem, né? É customização, diferente. eu faço, cara, assim, semana passada eu acabei fazendo para um colega aqui e tal, mas não dá para associar, eu preciso manter o foco na minha linha de produção, Ah, entendeu? claro. Agora eu te fazer uma pergunta. Sim, Das boquilhas que você fabrica, bem, a gente tem as boquilhas, acho que são as mais populares entre os saxofonistas, que são as que a gente chama de massa, né? sim. Ah, e existem vários tipos de material para fazer boquilha de massa? E se existem, quais os que você mais usa? É mais densidade, menos densidade? Como é que é? Sim, existem vários tipos, né? Mas existem os tipos mais conhecidos, né? Que é o Hard Rubber, o Ebonite, a resina, entendeu? Eu, na verdade, cara, como eu sou artesão, inventor, o que que eu fiz? Eu desenvolvi o meu próprio material, entendeu? Ó, oh, legal, Eu, hein? eu desenvolvi o meu próprio material, pô. E o Marcelo acompanhou isso, entendeu? Que No meu legal. material eu coloquei umas cargas e fui adicionando justamente para chegar na densidade, entendeu? Que agradasse a resposta sonora. Então, isso foi um estudo de muitos anos, entendeu? Por exemplo, tem uma resina que o pessoal aqui no Brasil que copia, boquilha, trabalha com a resina epóxi, né, cara? Pô, eu nunca consegui trabalhar com essa resina, porque para mim, eu acho que o som dela, ela acaba transmitindo um som meio ríspido, sabe? Tem uma rispidez ali naquele tipo de resina. Então, eu nunca gostei. Então, foi outra parada que eu tive que enfrentar. Falei, porra, cara, não dá, não dá. Aí fui, porra, pesquisando material e colocando carga até chegar, porra, aqui soou legal, entendeu? Legal. Então, as suas boquilhas hoje, as que você faz, independente se é para soprano alto, tal, não sei o quê, elas usam todas esse material que você desenvolveu? Sim, sim. Sempre, no meus tipos de trabalho, eu trabalho com o material que eu mesmo desenvolvo. Ah, Mesmo tá. na tecnologia, por exemplo, eu agora, há um tempo atrás, eu trabalhei com tecnologia, né? E mesmo na tecnologia, eu desenvolvi o meu próprio material. Ó, legal. Hoje você está fazendo boquilhas para quais instrumentos? Todos os saxofones, tá? Do soprano até o maior que tiver, todos os saxofones, clarinete e agora, a próxima semana, tem projetinho novo saindo que é para clarone. Olha, legal, legal. Clarone, vou chegar com a proposta assim, que no Brasil não é muito comum se ver, né? Mas eu vou colocar uma rampinha ali para dar uma, O né? molho. É, E, é isso aí. Berg, agora o pessoal que está assistindo aqui e quiser saber, Sim. digamos que hoje eu quero comprar uma boquilha específica lá, tal, de sax alto. Você tem boquilhas à pronta entrega ou você faz de acordo com demanda?
Então, eu tenho. Como é que é o meu tipo de trabalho? Eu trabalho com, aqui dentro do Brasil, eu peço 3 dias úteis para fazer o envio. Por quê? Eu tenho as peças semi-prontas e finalizo elas de acordo com o pedido, entendeu? Então, dentro de 3 dias, dentro do Brasil, ligou, encomendou, 3 dias úteis eu estou enviando. Gente, olha só, você que está assistindo aí, vou ter que encomendar uma boquilha aí com o Berg, não vai ter jeito. Vai, Vou ter que encomendar, o vai. cara é brabo. Em breve você vai Vou estar com ter uma que, aí. ter que encomendar. E aí a pergunta, né? Digamos que você quer criar um modelo novo, do zero. Sim, sim. Eu sei que isso é muito variável, mas do modelo zero, da concepção zero até o produto estar pronto para vender, qual a média de tempo que leva? Então, varia muito, depende do modelo, né? É, hoje eu trabalho para desenvolver, eu tenho auxílio da tecnologia hoje, tá? Para desenvolver. No tempo que era 100% à mão, artesanal, eu levava aí, pô, uma semana, né, para construir a peça, ali a grosso modo, depois mais uma semana para finalizar, entendeu? Então, vamos botar aí 2 semanas, né, no trabalho artesanal, 100%. Hoje, o processo de criação eu uso tecnologia, né? E é até legal, pô, você tocar nesse assunto, porque eu desenvolvi uma boquilha para um saxofonista mexicano, chama Pedro Julio Áviles. E, pô, aí eu fiquei 1 ano e meio, ele mandou o material e tal, a gente conversa, desenvolve daqui, desenvolve lá, aí, pô, o que eu fiz, cara? Eu falei, pô, esse som aqui que ele tá querendo é essa onda aqui. Aí fui pro computador, o software, desenhei a boquilha todinha só com as minhas ideias. Pô, só com o que eu já conheço, eu fui e desenhei. Desenhei a boquilha e nisso, pô, finalizei. Quando eu finalizei o modelo que eu estava fazendo específico para ele, eu falei, vou mandar essa aqui. Inclusive, ele nem sabe disso, cara. Ele vai saber agora. Ó, a revelação aí, hein? Revelação. Aí, bicho, eu mandei a boquilha, que a gente trabalhou 1 ano e meio. Falei, pô, cara, eu acho que ele vai curtir esse som aqui. E esse som aqui era o quê? Era exatamente a que eu fiz diretamente no software. Entendeu? E, porra, eu falei, cara, vou mandar. Aí botei as iniciais dele e mandei, no caso, esse modelo junto sem ele saber. Porra, cara. Aí falei em casa aqui com a família, falei, porra, cara, ele vai curtir essa boquinha aqui e eu acho que ele vai fechar nessa. Cara, não deu outra. Mandei, pô, chega lá, cara, mandei 15 boquinhas para ele, testa aqui, tá de lá, tá de lá. Porra, fechou, não é que eu desenvolvi, cara, diretamente só, sem olhar para boquilha nenhuma, De só com as cabeça. meus de cabeça, cara. É o que ele usa hoje, pô. Legal, caramba, legal, É, hein? Pô, tá legal. vendo aí? É experiência, né? Tu já olha a É, rampa, tu não sei o quê, é, e é. já sabe, né? Agora, o Berg, vamos mostrar pro pessoal o seguinte: você tem alguma boquilha aí por perto, não tem? Tem. Eu quero que você explique pro pessoal, até para quem não conhece, para quem é iniciante, ou para quem já toca sax e não sabe, quais são as partes da boquilha? O nome das partes da boquilha e o que cada parte influencia no som. É. Assim, a gente precisaria de outro vídeo, né? Precisaria de mais uma entrevista. Mas de Mas, forma, né? De é, forma de geral, forma né? rápida, a gente tem aqui, né? É muito conhecido a mesa, né? Essa mesa, ela tem que estar muito plana, não pode ter vazamentos, né? Aí, na sequência, nós temos a curva da face, que ela pega da, do final da mesa aqui até a ponta, curva da face. Essa curva de face, ela influencia total, assim, normalmente as boquilhas com som mais brilhante, ela tem a curva de face mais curta, as boquilhas com som mais escuro, um pouco mais longa, mas não é só isso, cara. Tem uma série de coisas que a curva da face influencia, tá? É, Aí temos o trilho da ponta, que é muito importante, ele tem que estar muito bem regulado, e também espessura influencia total o tipo de som. Depois a gente vai para o bafo, né, que é essa parte interna, né, que é muito conhecido como rampa, né?
mas na verdade é o bafo, ele pega da ponta até a garganta da boquilha, que é essa área que é o final da janela, né? Sim. Então, da ponta até a garganta aqui nós temos o que a gente chama de bafo. E, pô, aí tem, no final do bafo, temos a garganta e a câmara interna, certo? A câmara interna, pô, ela vai influenciar total também, tudo, cara. Assim, é um negócio que ele tem que estar muito amarrado. Se você tiver um tipo de curva diferente do tipo de câmara, por exemplo, você tem um tipo de curva, ele vai se associar ao tipo de câmara, entendeu? E vice-versa, o tipo de câmara tem que ser, porque senão, porra, vai causar desequilíbrio, cara, entendeu? O tipo, câmara maior, porra, boquilhas de jazz, boquilha que são mais escuras. Câmara menor, pô, boquilha mais voltada para o pop e tal. Agora, Então, tem então boquilha para o de meio pessoal, pro caminho. pessoal entender, ah, nessa parte que você falou de câmara, né, que é a parte interna da boquilha, né? Sim, sim. Quanto menor, mais brilhante o som. Exato. Quanto mais larga, É, maior, é, mais escuro o som, isso. basicamente. Só que aí Ainda que tem. tá. Aí que tá. Existe uma complexidade. Por exemplo, se você fizer uma câmara muito grande, mas lá na frente você tiver uma entrada de bafo muito alta, cara, entendeu? Você vai ter um desequilíbrio. Então, é um negócio muito sério, cara, muito Nossa, sério. complexo, hein? Agora, É, existem câmaras circulares e ovaladas, não é isso? circulares, ovalada, tipo ferradura, existe vários tipos de câmara, né? Bacana. Isso, cara, você tem que conhecer todos os caminhos para você realmente conseguir o resultado que você está buscando. Porque se isso aí tiver disperso, cara, pô, bicho, É uma não série de vai. fatores que um depende do outro, né? Cara, hoje eu acho que eu vejo a Buquê como um organismo vivo, cara. Entendeu? É. Porque se não tiver tudo muito bem amarrado, cara, não funciona, não funciona. Assim, funciona para você chegar e você não tá nem aí, né? Não tem muita preocupação com a timbragem, não conhece, aí, pô, tudo bem, vai sair som. Agora, porra, o som, meu irmão, cara, Quem tem que estar conhece. tudo. Agora, Berg, cá entre nós, vamos puxar a sardinha pro Sim, nosso lado aqui do Brasil. Tu já pegou sim. alguma boquilha estrangeira, ou às vezes até de uma marca famosa, olhou e falou: Cara, que porcaria é essa que fizeram aqui? Já aconteceu isso? Cara, já, Cá entre inclusive, nós, só nós aqui, só nós, só nós. cá entre nós. Marcelo, cara, teve aí nos Estados Unidos e trouxe uma boquilha. Assim, porque falou, pô, é legal, pô, levar pro Berg analisar, Berg estudar e tal. Cara, a Boquilha é famosa, bicho. A Boquilha é famosa. Eu olhei e falei, pô, bicho, não dá, cara. Não dá. Assim, tudo que eu tô trabalhando para não fazer, porra, eu tô vendo aqui, então. Eu falei, Marcelo, pode levar, cara. Que Escolha. doideira. Gente, agora eu vou falar uma coisa. Bem, eu já moro aqui no Canadá há 10 anos. Eu posso Hum, dizer, às vezes o brasileiro ele é meio iludido que tudo que é de fora é melhor. E depois de 10 anos morando aqui, eu posso dizer, não é. Em vários aspectos. Vários. Sociais, vários. E nessa é. parte você acabou de dizer, ó. Às vezes as pessoas nas fábricas têm um mega recurso, né, de pesquisa, não sei o que, não sei o que lá. E aí? Às vezes não sai uma coisa legal. Cara, E no então, você Brasil, ó, entrou se num faz coisa assunto, melhor. exatamente, você entrou num assunto que é muito importante, sobre boquilhas. Por exemplo, existe boquilhas, o pessoal fica muito, porque é bonite, né? Um exemplo. Cara, eu já peguei buquê de ebonite que o som tava horrível. Então, assim, material é muito importante, cara. Só que eu, hoje, com os conhecimentos que eu tenho, eu valorizo muito mais a construção. Como assim, Berg? Quer ver? Vamos raciocinar. É, um camarada, vamos botar um fabricante, o cara brasileiro, o cara tem a fábrica, o cara tem as máquinas, o cara tem o material. É outro assunto, até um assunto até polêmico, cara. Lance de cópias, entendeu? Mas é polêmico para quem quer entender dessa forma. Mas eu acho simples entender. Por exemplo, vamos seguir no material. O cara tem a máquina, o cara tem o material,
porra, e se existe cópias mesmo, por que que o cara que tem a máquina, o cara tem o material, o cara não faz a cópia e, porra, explode? É, tem um segredo ali. Ah, porra, entendeu? É, Então, cara, tem o segredo. Tem, porra. Lógico que tem. Então, eu te falei, minhas referências são lá fora. Porra, você pega Ted Clan. Porra, o cara é saxofonista, toca pra caramba e vai lá e, pô, finaliza o negócio na mão. Então, o cara tem a máquina, o cara tem o material, mas e aí? tem o ajuste final, tem o molho, como eu costumo dizer. Porra, tem um molho, cara. Então, assim, é muito importante o material? Sim. Muito importante a máquina? Sim. Mas, cara, o que resolve o negócio numa proporção maior é o conhecimento, cara. É, O conhecimento do fabricante. Entendeu? sim. Então, você olha aí, pô, eu uso referência, vou falar o nome, cara. Iron Drake é uma das minhas referências, Ted Clan, o próprio Theo Wayne, cara. Entendeu? São os caras que, pô, tem lá, mas, pô, os caras têm o conhecimento para finalizar o negócio. Cópias, para mim, por exemplo, cara, você tá ligado, conhece a Retro Revival? Sim. Bob Chapper, né? Cara, Copa pra mim tem que ser daquele jeito ali. Os caras que tocam pra caramba, os caras que pesquisaram pra caramba, os caras que vão atrás de fazer a coisa na íntegra. Agora, pô, o cara pegar, meu irmão. Cópia Porra, de máquina, né? pega um pequenininho, não, pega um pequenininho, copia ali, pá, copiei. Cara, não copiou. Quer ver um exemplo? É assunto polêmico, mas por que que eu falo não copiou? Bicho, é sabido que você pegar cinco, vamos falar, cinco meias de sax alto. Pô, cinco meias da mesma série, mesma numeração, mesma série. Vai ter o mesmo som? Não tem. É, não tem, né? Tem, cara, não tem. Assim, eu entendo assim. Por isso que eu acho muito difícil, cara. Eu tô falando esse assunto cópias, porque no Brasil é muito comum, cara. Ah, é cópia da tal. Meu irmão, pega cinco meias originais, do mesmo lote, mesma série. Porra, vai soar diferente, cara. É, Marcelo Martins já disse isso na entrevista dele. Falou: nada no mundo é igual. Boquilha igual, duas caixinhas uma do lado da outra. Acabou de sair da fábrica, elas são diferentes. Agora, Você é ah, nesse contexto aí, eu até te perguntar, a curiosidade que eu tenho. sim, Ah, as boquilhas, quando saem de uma fábrica, digamos, o teu caso é diferente, você é um artesão, é outro cuidado. Mas sim, digamos uma fábrica grande que faz boquilhas em série. sim. As boquilhas, do jeito que elas saem, enfiam na caixa e vendem, ou cada uma tem um ajuste, o cara testa? Olha, depende da fábrica, tá? Como eu te falei, eu tenho as minhas referências, né, de fábrica, os caras fazem isso. Tem o processo de finalização à mão. Agora, depende da fábrica. Depende da fábrica, não são todas, É, né? Tem é. umas que eles vai sair da esteira, vai enfiar na caixa e vai vender, né? Pô, exatamente. Até É, porque o cara não tem o conhecimento para fazer esse trabalho final, entendeu? esse trabalho final é essencial e, olha, É. é bem difícil, hein? Tem que ter Por anos onde eu só enxerguei um caminho para que eu pudesse trabalhar com boquilhas no Brasil, justamente pela arte, cara. Porque, pô, é o mercado, cara, se for entrar nisso aí, meu irmão, pensa num negócio complicado, entendeu? Eu Mas, imagino, claro. Agora, Berg, uma outra pergunta antes de entrar numa outra questão. Ah, você tem uma ideia quantas boquilhas você produz, sei lá, por mês? Por ano? cara, eu vou falar por dia, tá? Que aí já dá para fazer a conta. Depende do modelo. Pô. Eu tenho modelo que eu consigo produzir 10 boquilhas num dia. Depende do modelo. Normalmente, as boquilhas sem rampas são mais fáceis de trabalhar, assim, entre aspas. Entendeu? Por quê? O problema da boquilha com rampa são eu considero mais difíceis de equilibrar. Então, esse processo final que eu faço dentro da cabine, testando, tocando, cara, eu vou lá, volto, porra, mexo, aí vou lá. Esse trabalho de buqueiras com rampa dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Então vamos falar que a buqueira com rampa aí, cara, já cai para cinco buquilhas.
entendeu? Leva um tempo, hein? Você tem que ir É, lá testar, ver o som, ih, tá muito estridente. Volta, mexe. isso é uma lance que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi com o Marcelo, né? O lance da sensação, porra, entendeu? Que é o que eu faço hoje aqui. Porra, a Boquilha tá tocando pra caramba, mas ela não te dá uma sensação de liberdade, entendeu? De fluidez. Então eu faço isso hoje, entendeu? Todos os meus modelos. Só sai daqui. Pô, eu não gosto de atrasar pedido, por exemplo. Essa semana eu tive um machucado na mão aqui e tal. Aí, pô, eu pedi pro cliente, falei, cara, pô, me dá mais 2 dias aí, porque eu preciso fazer. A Boquilha tá pronta, mas eu preciso ir pra cabine e tal, testar antes de enviar, entendeu? Então, tem um processo de trabalho manual, mas tem um processo de teste, cara, que eu vou lá, pô, troco palheta, enfim, cara, e, e sinto toda a tessitura, cara, dos graves até os superagudos, para estar tudo meio equilibrado para poder liberar. Pô, Então, tá ah, vendo, gente? Olha que cuidado legal, que trabalho legal, hein? De não, eu não envio, fazer cara. com carinho, depois ir lá, soprar, testar. Não, eu não envio, Legal. porque pô, além de ser uma coisa minha, de entregar o produto, né, da melhor forma possível, eu também não posso, por exemplo, correr o risco de a buqueira chegar no cliente e o cara, pô, mas, cara, a buqueira tá agarrando aqui no grave. Cara, eu não posso ouvir isso do cliente, entendeu? Aí se Não, o cliente falar isso, se o cliente ah, reclamar, a boquilha tá agarrando aqui no grave, aí tu vira para ele e fala assim, então vai estudar. Vai estudar porque eu já testei aqui, tá perfeito. Vai estudar. então aí, o que que eu faço? Quando às vezes é muito raro acontecer, cara, graças a Deus, é muito raro acontecer. Mas se o cliente falar, pô, cara, eu já sei o que está acontecendo, eu falo, meu amigo, ó, a sua palheta, você deve estar testando com a palheta que você já estava testando na sua boquilha, que aí a palheta fez janela na sua fez marca na janela da sua boquilha antiga e tá com vazamento, cara, entendeu? Então, pô, bota a paletinha nova, aí eu auxilio a pessoa. Mas, cara, eu tenho certeza, saiu daqui, ela vai sair tocando tudo, cara. Olha, legal. É, tem Hum. esses detalhes, a paleta que o cara usa, é um mundo, né? Pô, É um universo. É. Agora, o BR, é o seguinte, eu sei que você tem parceria, já desenvolveu boquilha com um monte de gente importante, e aí tem umas outras perguntas a respeito dessas parcerias que eu quero fazer, mas quem vai fazer essa pergunta será uma outra pessoa, não vou ser eu, ah, ah, tá bom? Oi, Berg. Vou te fazer uma pergunta meio longa, hein? Sei que você é saxofonista também, então queria a sua impressão sobre como você vê o som do tenor, o som do alto e o som do soprano. Quando você terminar, você fala do barítono também, tá? Mas eu sei que você entende muito bem isso, porque cada boquilha que você faz é muito especial e você consegue dar um som assim muito especial para cada instrumento. Então é isso, tá? Sou seu fã e as boquilhas que a gente está fazendo vão ficar muito legais, tá? Então é isso aí. Um abração. Pera aí, vamos lá. Ó, então, pergunta do mestre Léo Gandelman. E ele sim. perguntou: o que você pode dizer do som das suas boquilhas, né? Do soprano, do alto, do tenor, do barítono? O que você diria? Das minhas boquilhas ou da boquilha por categoria? A gente pode entender que a pergunta também foi mais direcionada até para o trabalho que vocês estão fazendo junto, né? Das boquilhas da linha do Léo. Sim. Eu entendi que assim, ele perguntou sobre as boquilhas por categoria. Eu vou usar, cara, assim, a explicação que eu vou passar é justamente uma coisa que eu sempre admirei, cara, no Léo, por exemplo. O Léo tem uma característica de saxofonista que não se encontra, né, muito. O Léo ele tira som de soprano no soprano, tira som de alto no alto, tira som de tenor no tenor e tira som de barítono no barítono. Então vamos pensar isso aí de forma, pô, eu, como eu sempre admirei, né, o Léo como saxofonista nesse quesito também, pô, o cara tira som de soprano, aí você pega o cara, pô, tem música que, pô, o cara é tenorista e vai pegar o soprano, o som fica estranho, né? O cara toca alta e, pô, vai tocar o tenor, o som, você entendeu? Então eu vejo assim, eu consigo separar, cara, eu sinto, na verdade, as frequências totalmente diferentes de uma forma muito
muito preciso, eu consigo ouvir, né? A questão dos harmônicos, por exemplo. Hoje tem boquilhas que eu trabalho os harmônicos, então a gente tem ali a região aguda, média e grave. Então hoje, cara, ficou assim até mais fácil para mim fazer essa divisão. Então, cara, boquilha de soprano, cara, ela tem que soar soprano, ela tem que soar aquela voz mais aguda, mas, porra, dentro ali de uma frequência que não seja exagerada e que não saia da característica, né, do sax soprano, entendeu? Então eu penso muito nisso, cara, alto, soprano, soprano, alto, alto, tenor, tenor, barítono, barítono, consigo separar isso aí, né, em questão de frequências também. Pois é, porque são características completamente diferentes, né? De cada saxofone. Também tem um jeito do cara tocar, né, Berg? Eu já vi saxofonista de alto, praticamente, e aí o cara pega um tenor, ele parece que tá tocando um alto grande. Porra, é isso, cara. Então, eu acho que assim, falta essa sensibilidade, talvez, né? Porque o Léo tem essa sensibilidade, cara. Ele tem isso, cara. Porra, bicho, agora, porra, a conversa aqui no tenor é uma conversa, né, um pouco mais imposta, né, e tal. Porra, no soprano, né, cara, aqui já dá pra gente deixar uma coisa mais brilhante um pouco. Então, cara, é questão de sensibilidade mesmo. Mas tudo bem, tem um músico, cara. Aí tem o cara, pô, o tenorista. Eu admiro, porra, tem tenorista que eu até americano, entendeu? Que eu, porra, eu só gosto do som do cara no tenor, por exemplo. Entendeu? Eu só gosto do É, som dele no tenor. Ele toca os outros, mas eu só gosto do som dele no tenor. Então, é, essa sensibilidade tem músicos me ajuda. que tocam todos, né? Igual o Léo e tal. Aí já viu, às vezes tem músicos que ele se especializa em um só, ou no máximo dois. Até toca os outros, mas nas gravações ele. Então tem muito saxofonista, Sim, principalmente tem até a americano. preferência do músico, né? A preferência dele, né? Tem muito saxofonista, principalmente americano, que nas descrições dele, nos discos, e tudo tá escrito assim, tenorista. Que o cara só toca tenor. Entendeu? Ele vai, Sim, toca alto, mas não é a praia. Então, porque tem uma linguagem também, né? Não é só o sim. som também, tem uma linguagem, né? É, Bem, aí, falando sobre essa questão de parcerias também com pessoas do mercado, tem uma outra pessoa que quer fazer uma pergunta para você também. Alô, Antônio, alô, Berg Ramos, tudo bem? Então, bom, eu queria falar um pouquinho aqui, antes de fazer uma pergunta para o Berg, eu queria falar um pouquinho que eu e o Berg, a gente teve uma história, né? Uma história de... Nos conhecemos muitos anos atrás e eu topei, o Berg me propôs um desafio, né? Que era fazer uma boquilha com o meu nome, da forma como eu gostaria. E eu já, naquele momento, eu já estava assim, bem resolvido com uma boquilha e tudo. Assim. Mas eu topei o desafio do Berg, né? Falei, vamos fazer vamos tentar, né? Fazer uma boquilha com as minhas necessidades, né? Do jeito que eu sinto que eu gosto. E eu queria que o Berg falasse um pouco, porque nós entramos num desafio, né? Que foi duríssimo, que foi um aprendizado a respeito da construção da boquilha, de todos os elementos da boquilha, na tentativa e erro, né? A gente foi experimentando, foi pesquisando, porque não tem muita informação na internet, não tem muita informação, você não consegue informação a respeito dessa construção, desse mistério que desenvolver uma boquilha de saxofone. E a gente foi seguindo algumas direções à medida que eu fui tocando, eu fui achando, olha, precisa disso, precisa daquilo, e a gente foi entrando em todos os elementos da boquilha. Isso foi um aprendizado para mim, acredito que para o Berg também, porque é ele que faz, né? Eu só sentia e falava e especulava a respeito da direção, né, que a gente deveria tomar para tentar conseguir aquele elemento. E, assim,
aprendemos muito, o Berg aprendeu muito, e eu acho que o aprendizado maior de todos foi que é quase impossível a gente conseguir replicar uma boquilha exatamente igual a outra, né? Uma boquilha é quase como uma pessoa, não tem uma pessoa exatamente igual a outra, né? E não tem uma boquilha igual a outra, e a gente perseguiu por muito tempo, acho que até o Berg desistiu dessa uma certa obsessão minha em chegar a um resultado parecido com aquele que eu já tinha acostumado. Mesmo eu tentando mudar um pouco a direção, a gente sempre perseguiu aquele resultado. E esse resultado depende de muitos fatores, né? E a gente definitivamente não ia chegar num resultado exatamente igual. Eu queria que o Berg, a minha pergunta é exatamente eu pedir para o Berg contar um pouco dessa trajetória, o que aconteceu, que talvez seja um pouco extenso, mas se ele tentar resumir como é que foi esse caminho de chegar ao modelo de boquilha que eu desenvolvi com ele, mas que depois acabou a gente terminando a parceria, exatamente porque eu não consegui chegar com ele no mesmo lugar que eu já estava acostumado, que eu queria, e que eu já tinha, na verdade, né? Já tinha acostumado. E foi isso. Então, eu queria que o Berg falasse um pouco sobre isso. Tá bom? Abraço para vocês. Pergunta do Legal. grande Marcelo Martins, o Brabo. É, Você já falou um pouco a respeito, né? Mas aí agora especificamente a respeito do desenvolvimento junto com o Marcelo, né? Como é que foi essa trajetória que acabou desembocando numa boquilha que vocês lançaram? Como é que foi? então, Marcelo, cara, a gente já falou em questão né, eu até expliquei o exemplo das meias, que nenhuma é igual, então a gente já falou um pouco sobre isso. Agora, lance da trajetória, cara, pô, meu irmão, Marcelo é um parceirão, cara, eu considero Marcelo, pô, um amigão mesmo, cara, foi um paizão. A gente aprendeu muito, cara, igual ele falou, a gente aprendeu muito junto, cara, muito. Deu, porra, muitas das vezes eu pensei, né, lá atrás, pensava até em parar e tal, desanimar, e Marcelo, pô, cara, vamos lá e tal, enfim, cara, Marcelo, porra, foi uma evolução muito grande juntos, entendeu? Porque eu falo assim, eu sou beiçudo literalmente, né? O Marcelo é outro beiçudo, cara. Aí a gente, porra, foi um trabalho, pô, espetacular. Só tem que, porra, agradecer o Marcelo, cara. O Marcelo, porra, assim, é uma peça fundamental, no meu desenvolvimento profissional, tá? Isso Pô, legal. é um fato, é uma peça fundamental. E aí ele falou, desistir. Na verdade, eu não desisti, cara. As pessoas até pensam que a gente encerrou parceria, igual você citou aí. Mas, na verdade, eu precisei de um tempo, cara. Por quê? Como eu tenho hiperfoco e ele também, eu tava adiando muito, por exemplo, o lançamento de um buquê para clarinete, cara. Entendeu? Porque eu sou meio assim, pô, eu estou num assunto, eu costumo ficar muito naquele assunto. Então eu precisava dar porque assim, foram muitos anos, né? Eu precisava dar uma parada para poder tocar outros projetos também, cara. Aí você vê, na sequência eu já lancei a Buquê de Clarinete, já estou lançando de Canone, lancei outros modelos, com 3 tipos de ramp, enfim. Então, assim, na verdade, eu considero que eu dei um tempo, né? Mas, porra, cara, isso aí é uma coisa que eu amo fazer e, cara, não desanimo não, mas Pô, só que legal. a gente queria dar esse tempo porque eu precisava de muitas outras coisas, fazer muitas outras coisas, que eu tenho muitos outros projetos e aquilo começou a tomar muito tempo, assim, entendeu? Então eu falei, pô, vou dar um tempo e depois a gente dá sequência aí. Mas, porra, Marcelão, caraca, meu irmão, Marcelo é o cara. É o cara. Essa boquilha que você desenvolveu com ele, você chegou a lançar, que era aquela NN? Sim, lançamos em 2019, cara. Lançamos em Legal. 2019. Ela ainda está Pô, disponível se alguém quiser comprar? então, aí ela está disponível com outro nome. Hoje ela é a mesma Jazz 1. Ah, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Que aí eu falei, pô, vou botar outro nome aqui, vamos dar uma pausa, né? Inclusive, pô, Legal. Marcelo é parceiraço, deixou em aberto, cara. Pô, Berg, se precisar, pô, mexer, vem aqui, a gente mexe, tá tudo certo, tudo aberto.
Só que Legal. aí, porra, eu sabia que eu ia focar em outros temas, né? E aí a gente ia precisar de um tempo e é só isso, cara. Mas, porra, doido. Mas é um filho que tá aí, ó. A boquilha tá aí. A Jazz 1 tá Sim, tá aí. aí, porra. 10-1. Hoje, 10-1 é aquilo que eu desenvolvi com o Marcelo, cara. Aliás, Legal, hein? inclusive, o Frutos. Marcelo, semana passada, eu vendi uma buquilha com indicação dele, pô. Marcelo indicou para um Sim, colega dele no Rio, que toca pra caramba, por sinal, e o cara comprou a Jazz 1, entendeu? É isso, cara. legal. Buquilhaço. Então, É, gente, quem tiver interesse em conhecer a boquilha aí que o Berg desenvolveu junto com o Marcelo Martins, tá aí, Jazz 1. isso. Berg, agora o seguinte, o pessoal agora vai tirar aquelas ideias Você tá cheio de erradas. surpresa aí, cara. Hã? Você tá com as surpresas boas aí, hein? Gostei, Aqui, aqui o negócio é sério. Agora, gostei. qual é um mito que os saxofonistas têm sobre boquilha, que você já ouviu falar, cansou de ouvir falar, e você sabe assim, pô, não é nada disso. Tem algum mito assim que você queira desmistificar para o pessoal parar de ficar com a ideia errada na cabeça? Alguma coisa assim que você lembre? Tem alguma coisa? Cara, eu já até falei um pouco sobre isso aí, que é o mito da cópia. É o mito da cópia. Isso é um mito, cara. Já falei e vou resumir. Cópia tem que ser feita por quem entende do assunto. Quem está lá na frente. Tipo, cara, o cara vai pintar um abstrato. Entendeu? Você sabe. O cara não chega lá e pinta um abstrato. O cara conhece todas as outras técnicas de pintura para pintar um abstrato. Entendeu? É. E eu penso assim, então eu vejo cópia como um mito, cara. É um mito para mim. Porque É, se, porra, o próprio fabricante, ó, quer ver um exemplo? Marcelo Martins. Quando ele comprou a Navarro dele, ele tocou em 8 modelos. Mesma linha de produção, mesma numeração, tudo, cara. 8. Ele falou para mim, Berg, só gostei de uma. todas o Agora, mesmo modelo, o mesmo número. porra, meu irmão, a fábrica, cara, o próprio Rafael Navarro, tá lá as diferenças na boquilha. Como que alguém vai copiar uma boquilha? Diz para mim. Não existe cópia. É para Porra, resumir. eu penso assim, cara. Agora, existe o cara, vamos falar, Retro Revival. Porra, aí a conversa é outra. Os caras sabem o que estão fazendo, Entendi. entendeu? Mas, cara, esse negócio de cópia aqui, cara, principalmente no Brasil, eu fico olhando e falei, rapaz, E tem aquela pessoal. onda, né, Alberg, as cópias vintage. Que o nego quer uma boquilha que não existe mais, aí relançaram com a cópia. Mas, bem, mas tem aquela história, né? O cara pegou uma boquilha de 1940, foi aquilo que a gente já conversou, que até o Ion falou, a boquilha já trabalhou anos ali, entendeu? Mudando a estrutura dela e tudo. Se o cara copiar, não é, não é a cópia, não é igual. Ah, cara, é por isso que eu falo, é um assunto muito. Eu não consigo entender até hoje essa conversa. Não consigo, cara. Então, Não gente, consigo. para de ideia errada desse negócio de cópia, que cópia não existe, não tem como duas serem iguais, nem da linha da própria fábrica. Nem da própria máquina lá saiu, o próprio cara fez, vai sair diferente, porra. Então, como é que eu vou acreditar em cópia, cara? É. Entendeu? Agora, existe um padrão de qualidade. Existe um padrão de qualidade. Por exemplo, Ah, sim. as oito Rafael Navarro, que o Marcelo tocou, e falou que ele só gostou de uma, as outras 7 não estavam ruins. Estavam com um padrão elevado de qualidade. Entendeu? Então, isso é o que eu procuro fazer aqui, manter um padrão elevado de qualidade. Agora, cópia, meu irmão. E tem um elemento que eu costumo dizer, né? Porque é o quarto elemento, né? Que é da boquilha para trás, né? Pô, Que aí, bem, por exemplo, uma boquilha lá Navarro que o Marcelo não gostou, outra pessoa foi na loja, adorou. pô, Então pronto. isso, Depende da isso. pessoa, da boca da pessoa,
do tipo de som que ela Sim, quer levar, de quantos anos ela toca, que paleta que ela usa. Nossa, é muita coisa, gente. é muita coisa. São Muita coisa. muitas variáveis. Muitas variáveis para o cara chegar assim, pô, eu uso a cópia da tal. Irmão, só, É, é isso. você É pagou um caro pela mitozinho que eu cópia, acho é isso. chato. É um mito É, que eu acho chato aí. o pessoal se ilude, né? Agora, dessas linhas de sax e de clarinete, depois agora você falou que vai lançar de clarone também, você poderia dizer algum tipo de sax você acha que é mais trabalhoso ou mais difícil fazer boquilha? Tipo assim, pro tenor é mais difícil, ou pro soprano é mais difícil. Tem algum? Não, cara, não vejo assim, não. Eu vejo mais a dificuldade maior na construção interna da boquilha. Mas por categoria, não, cara. Categoria, pô, eu pego uma boquilha de barítono totalmente complexa, pego a de soprano complexa, depende do modelo. Então, eu penso mais na construção, na dificuldade da construção do que propriamente por categoria, entendeu? Entendi. E você falou que tem um artista mexicano que está usando sua boquilha, né? Quais outros lugares no Sim. mundo que você já mandou boquilha? Cara, pô, vários lugares, né? Eu mandei para Itália, para Noruega, mandei para Japão, Peru. Cara, e assim, tem até lugares que eu não enviei, por exemplo, o camarada tá lá fora, aí eu envio para São Paulo. Quando vê, a boquilha está lá no outro lado do planeta, entendeu? E aconteceu. Teve um colega meu que viajou, por exemplo, eu não sabia que minha boquilha estava na Itália. Um colega meu foi para a Itália, chegou, Berg, pô, vi os caras usando boquilha sua lá. E eu, na época, não tinha mandado ainda a boquilha para a Itália. Olha, é Entendeu? porque Pô, corre o mundo. corre, cara, corre. Então, assim, eu envio, né? Faço envio para vários países. Inclusive, não tem muito tempo eu enviei para o Canadá. Olha, ó. Então as É, boquilhas BR Ramos já conhecem o caminho para o Canadá. já conhece, já conhece. Já conhece. Ó, uma vez eu comprei uma boquilha de um saxofonista, não sei se você conhece, Nenê Santos. Comprei uma boquilha dele de metal pro meu tenor. Aí ele tinha dito: essa boquilha aqui é de um luthier lá de Nova York, que eu comprei, não sei o quê. Então tu vê, e foi pro Brasil, é assim, roda, É, né? Ela roda. é. E a. Você já teve, assim, fora esse artista que você trocou ideia, mexicano, você teve depois feedback desse pessoal de fora? Como é que é esse feedback aí? Do pessoal que compra para Cara, usar fora? tem feedback sim, vários feedback. Inclusive, tem, assim, quase 2 meses agora, um argentino fez contato comigo pelo WhatsApp, queria vir aqui testar a boquilha, e veio, pô. Entendeu? Caramba! O cara veio, aí, porra, testou, levou logo duas, entendeu? Levou inclusive a Jazz 1 para alto e Jazz 1 para tenor, Ó, entendeu? tá vendo? Os boquilhas Hum. BR Ramos internacionais. Agora, Berg, a pessoa. ah, bem, uma coisa que quase todo mundo sabe, mas talvez quem está começando agora talvez não saiba. A pessoa comprou um saxofone. E geralmente o saxofone vem com uma boquilha. Já. Certo, certo. Nos saxofones mais caros, de marcas mais consagradas, a boquilha que vem nele geralmente são boquilhas boas, ou você pode dizer, geralmente as boquilhas que vêm no sax, independente de qualquer marca, são umas bem basiquinhas. O que você pode dizer? Eu penso que, independente de marca, as boquilhas que vêm no instrumento, elas não foram produzidas com a intenção de serem boquilhas de alto nível. As boquilhas que vêm no instrumento, elas são produzidas com a intenção de vender o instrumento, entendeu? Então, independente se você pagar R$ 1.000 ou pagar R$ 100.000, cara, a intenção, não que o fabricante não possa fazer uma boquilha top. Tem marcas aí que pode fazer. Só que não é essa a intenção. A intenção é de, por exemplo, o cara é saxofonista iniciante. Aí ele tem, pô, bastante grana, vai lá, paga 80 mil no sax.
Aí ele vai testar na loja, pô, a boquilha tem que sair som, cara. Entendeu? Se ela sair um somzinho, normalmente por quê? Ela vem fechadinha, justamente para o cara que não tem. Ele vai lá, tem que sair um som, independente de que forma seja. Então, eu penso que esse é o foco dos fabricantes. Tanto que eu não conheço uma marca assim, de fabricante de instrumento que tem uma boquilha que você fala assim, caramba, ó, essa boquilha aqui, né? Tem uma aí que é até razoável, mas não é esse o foco no geral. É, Eu não vejo, é uma boquilha não vejo para o assim. cara pegar na loja e soprar. É só para Sim, ver se o instrumento exatamente. está Porque funcionando. então, imagina, pô, o cara vai pagar 80 mil no instrumento, sei lá, 50 mil, aí a boquilha tá lá, uma boquilha com bafo baixo, com a câmara enorme, o cara vai falar que o sax é ruim, né, mano? Vai falar que o sax Entendeu? que está com defeito. Né? Pô. É. Então, é isso. Então, assim, para esclarecer, você comprou um saxofone, em breve, provavelmente, você vai precisar comprar uma boquilha, Com certeza. Com né? certeza. Já E avisa aos navegantes. 80% do saxofone você vê está na boquilha. Ó, o saxofone é uma máquina que tem diferenças, né? Tem mais chave, menos chave, pode ter um material mais ressonante, um metal mais pesado ou não, mas a pontinha, eu acho que é a boquilha, né, Alberg, e o Tudel também, em segundo lugar, talvez. Sim, sim, é porque a boquilha é onde o ar chega para produzir o som, e ali é a chegada. Onde produz o Depois, som, né? pô, é a chegada. Então, assim, pô, pega aí um Max 6, cara, top das galáxias, e coloca uma boquilinha chinesa aí, cara. É. Matou, filho. O Né? sax a gente pode dizer que é quase um ressonador do resto do som da boquilha, um amplificador Sim, quase, sim, né? sim. É lógico que o contrário também acontece. Você pega uma boquilha super top, o instrumentozinho que não vai responder, É, também é dificultoso, né? é um Só conjunto. que tem que estar tudo alinhado. Então, é isso. Bacana. E qual é a sua dica de ouro para quem está buscando uma boquilha, digamos assim, um iniciante? O que ele deve procurar? E depois a sua dica para quem já está num outro nível, né? O que a pessoa deve procurar? Iniciante primeiro. Tá aí mais um tema chamado mito. Vamos desmistificar esse lance assim, do iniciante com o profissional. Isso num trabalho, no meu trabalho, tá? Vou falar sobre o meu trabalho. A minha boquilha, tanto o iniciante do zero quanto o profissional do altíssimo nível, cara, vai tirar som. Vai tirar som. Por quê? Porque a boquilha está totalmente equilibrada e liberada. Cara, Marcelo Martins está aí, cara. A gente ficou. Porra, para eu entender essa questão de liberar a boquilha, cara, foi anos, mesmo. Foi anos, cara. É, Porque, porra, a boquilha suava pra caramba, mas, porra, tinha uma resistência. Marcelo, cara, tô sentindo uma resistência. Cara, isso foi anos, mesmo. Para eu falar, cara, é porra. entender. Até entender foi anos, cara. Então, no meu trabalho, cara, pega a boquilha, tanto iniciante do zero quanto altíssimo nível, vai tocar. Tá? Agora, aí fora, realmente, você tem que procurar uma boquilha que tenha boa tocabilidade e equilíbrio, que não é fácil. Normalmente você pega a boquilha que ela toca muito fácil, mas ela é desequilibrada. A hora que você sobe, ela perde produção. Ela começa a cair a produção e começa a afinar o som, enfim. Então é muito complexo, cara, muito complexo. Então a dica que eu dou aí de ouro, porra, procura Berg Ramos, cara, e compra uma boquilha bem Procure, equilibrada. procure Berg Ramos, né? Agora, uma outra coisa que o pessoal tem muita dúvida também: boquilha de massa e boquilha de metal, Sim. né? O que uma pessoa que geralmente vai para uma boquilha de metal, o que geralmente ela está procurando? E às vezes ela acha que com a diferença do material, quer dizer, no metal, ela vai achar, mas talvez possa achar também um resultado igual numa boquilha de massa. Qual é essa diferença básica para a gente explicar para leigos da massa e do metal?
Ou não tem Cara, diferença tão assim significativa só no material, é a construção? O que é que você pode dizer? não, o material tem diferença, tá? Metal vai vibrar de um jeito, massa vai vibrar de outro, e são bem diferentes, tá? Só que é um assunto muito complexo, cara, porque a gente vai falar de frequência de novo, entendeu? Você vai pegar boquilhas de metal que vai soar numa frequência não tão firme, entendeu? E o contrário também acontece. Você vai pegar buquê de massa que vai soar na frequência mais firme, né? Que é a gente fala muito do punch, né, cara? Então, assim, normalmente as pessoas pensam, vou para metal porque tem mais punch. Cara, depende. Tem buquê de metal que não tem punch nenhum, pô, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você vai precisar testar, cara. Precisa testar. A Geralmente tem diferença esse de material mito. tem. Tem. Tem a diferença de material? Tem. É óbvio. É, claro. Mas, cara, testa. Testa primeiro para ver se o que você O, o- realmente. existe o mito de que as boquilhas de metal elas vão ter ah, mais som, mais voz, mais alto, mais brilhante, às vezes nem sempre, né? Não, nem sempre. Eu tenho buquilha aqui, cara. Porra, tem buquilha aqui que meu irmão. Ué, quer ver? Um exemplo é do mexicano aí, pô. Mexicano. Cara, aquela buquilha ali ao vivo, meu irmão, é muito volume, cara. É muita projeção. É muita projeção. E ele usava. Inclusive, ele usava um buquilha de metal também antes. Cara, o cara, porra, tá apaixonou na Boquilha porque, cara, a Boquilha projeta pra caramba e com punch, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Pô, de repente, é testar, cara. Testar, Vai né? vibrar diferente? Sim, mas tem que testar, bicho. Testa. É. E você também está produzindo boquilhas de metal ou não? Agora só faz massa? Então, é um dos projetos que eu precisei dar, né, uma pauta lá e tal, para poder alinhar essas coisas. Tem muita coisa que eu preciso alinhar e demanda tempo, né? Mas eu tenho projeto, sim, de voltar com metal, né? Ah, legal. Tem projeto, Bem, sim. agora a gente caminhando já para o final. ah, Sim. Próximos projetos. Você falou aí da Boquilha de Clarone e tal. Quais são os próximos projetos que você pode revelar para nós? Rapaz, o que eu já falei, os projetos que eu posso revelar, eu já falei, né? Clarone, que vai ser lançado agora em breve. Eu tenho, assim, vários outros projetos que eu prefiro deixar para frente, cara, porque uma vez que você fala, você fica meio comprometido com o negócio, né, cara? Então vamos E assim, eu tenho projetos, aguardar. vamos aguardar que tem, com certeza tem novidades. Deixa eu fazer uma pergunta, até poderia ter feito antes, mas lembrei agora. Você sabe dizer qual é a maior parte das pessoas que buscam comprar a boquilha contigo? Qual é a característica? É muito artista de palco? É gente de igreja? É gente de erudito? É gente de pop? O que você pode dizer? Tem isso? Não tem, cara, é geral, geral. Geral, né? É, não tem É. muito. Eu Não acho dá que assim, para separar, né? a minha opinião, estava até conversando com o Sean King, que é o Relações Públicas das Paletas Leger. Eu estava falando com ele, ele falou: olha, vocês têm que ter uma atenção especial, principalmente se vocês quiserem atingir a América Latina, principalmente o Brasil, que é um mercado grande, a respeito de pessoas do segmento religioso, de igrejas. Tem igrejas que têm orquestras, ou que têm a, a, a tradição de formar músicos. Então é um povo que consome muita boquilha, consome muito palheta, né? Você vê isso, você Sim. vê pessoal bastante de igreja buscando boquilha contigo, ou geralmente é um pessoal que está. Porque a igreja é No aquilo, meu caso, geralmente é um público assim, vamos generalizar. Às vezes é aquele músico de final de semana. Tem a galera que leva a música mais a sério, tem de tudo, né? O que você pode dizer? se for olhar no âmbito geral, assim, igreja, no meu caso, é menos, cara, bem menos, entendeu? Mas também tem procura, só que, geral, pô, é menos. No meu caso, porque são buquilhas artesanais, finalizados à mão, envolve uma questão de, botar assim, questão mais apurada de timbragem, entendeu?
Então sim. é menos, mas tem também. Tem Mas essa aí tem. também. Bacana. Então, o BR, aí é o seguinte, a pessoa viu a entrevista, falei, caramba, quero uma boquilha do Berg Ramos. Como que ela Pronto. faz? Rede social, eu estou bem ativo no Instagram, né? Que é Berg Ramos Luthier, arroba Berg Ramos Luthier, e WhatsApp, tá? Então vai me achar aí no Instagram e no WhatsApp. WhatsApp vai falar ou colocar depois aí? Pode falar, vou coloco também, mas se quiser. Eu estou na cidade de Rio das Ostras, que é litoral do Rio de Janeiro. O DDD é 22 98130 2889. Inclusive, no WhatsApp fica legal, que aí eu dou ali uma assessoria, né? E é uma assessoria muito bacana porque, vou falar para você, eu tenho a margem assim, de erro, cara, eu nem consigo calcular, porque não tem praticamente, assim. Quando eu enviei um booklet, eu trabalho há 13 anos já com venda pela internet. Quando eu enviei um booklet que não deu certo, é porque a pessoa não soube definir bem o número, por exemplo, da booklet. Fora isso, cara, eu procuro dar uma assessoria bem legal, indicar, entendeu? E fazer ali um Então, trabalho bem, bem então, como é legal. que funciona esse processo da compra? Por exemplo, a pessoa pode comprar a boquilha que você já tem o modelo pronto, né? Tipo, eu quero a Jazz 1, eu quero essa ou aquela, né? Sim. E aí a pessoa pode comprar esse modelo que já está pronto, acabou, você mandou, ou a pessoa pode comprar esse modelo e pedir adaptação, ou as de adaptação são outras? Como é Não, que não. funciona? Eu só trabalho com meus modelos que já estão prontos. Aí, o que acontece? Você, por exemplo, você vai comprar um buquê comigo, né? Aí eu te pergunto, cara, qual buquê que você costuma usar e gosta do timbre? Pô, eu costumo usar a meia e gosto do timbre da meia, mas queria um pouquinho mais de corpo. Pô, aí eu já tenho, ó, Antônio, 10-2 para você, entendeu? Já tem uma E aí, pronta né, ali. já tem uma pronta. Então, pronto. Se a pessoa quiser uma customização, você faz também? Ou uma Não, boquilha? não faço justamente porque assim, eu acabo não dando conta do meu trabalho que já está pronto, entendeu? Então, a Entendi. Mas, customização mas demandaria. a assessoria que você dá é nesse sentido. Quer dizer, a pessoa te diz o Não, som que ela quer, as boquilhas que ela tem como referência, e aí você indica um modelo seu que já atinge aquele som, né? exatamente, exatamente. Ah, legal. Pô, graças a Deus, cara, tem dado muito certo. Dado muito certo. O Berg manja muito, então você vai falar para ele, olha, eu gosto dessa boquilha, já toquei nessa e nessa, quero um som Então, X, ele vai ter um modelo específico para você, que ele já tem na cabeça qual modelo é o específico e adequado para você. Então, exatamente. né? Então, quem quiser, ó, Berg Ramos no Instagram, também ele deu o WhatsApp dele aí. Então, procurem o Berg, excepcional luthier, qualidade incrível. E, bem, a gente tem o privilégio de ter pessoas desse padrão fazendo esse tipo de arte aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que valorizar. Vamos valorizar. Berg Ramos Boquilhas aí, ó. Vocês viram quem fez boquilha com o homem, né? Léo Gandelman, Marcelo Martins, Josué Lopes. Quem mais você lembra de Legal. cabeça aí? Cara, é, Danilo Sena passou por aqui, o Dirceu Leite. Tem uma turma boa aí. Tá vendo? São os mestres. Então, vai na boa. Vai no caminho dos Fora o mestres. pessoal aí que não, né? Fora o pessoal casca grossa aí também que usa, né? Pô, tem excelentes saxofonistas aí que usam o meu modelo. Inclusive, eu botei no feed do meu Instagram agora o Lincoln Barbosa. Pô, o cara toca pra caramba. Inclusive o Lincoln, cara. É legal a história do Lincoln. Tá lá, não sei se você viu o vídeo que tá o Idris e o Danilo, o Moreninho Solano, no meu feed. Não, Agora, o não último vi. vídeo. Ele tá no palco com o Idris e o Danilo. Esse menino é o Lincoln Barbosa. Ele usa uma boquilha, inclusive ele comprou a número 1 da MM1 quando eu lancei em 2019, entendeu? Olha, legal. É. E ele, porra, usa até hoje, cara, a boquilha. Então, assim, tem muita gente boa usando a boquilha. Ó, bacana. Então, pessoal, confiram aí as boquilhas do Berg, com certeza você não vai se arrepender. Bem, Berg, gostaria então de te agradecer aí
pelo seu tempo, Pô, dando essa entrevista pra eu que gente, tá bom? agradeço. Pô, Agradeço. sensacional. E essa série, né, que eu disse que a gente está fazendo, Luthiers em Cena, gente super Sim. qualificada, super talentosa do Brasil, nesse aspecto tão importante, né, que às vezes a pessoa acha que é só o instrumento em si, não é. Tem a boquilha ali, tem outras coisinhas ali, tem gente boa fazendo esse tipo de arte, né? Então, brigadão aí pelo seu tempo, tá bom? Pô, que isso, eu que agradeço. Então, pessoal, você que assistiu até agora, essa aula sobre boquilhas aí com o Berg Ramos, sensacional. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aí. Temos vídeos toda semana de entrevistas, temos os cortes também durante a semana no canal. E se você chegou até aqui, confira outros vídeos dessa série Luthiers em Cena, que com certeza vão mudar sua concepção sobre várias coisas, tá? Vários mitos. O Berg hoje aqui comentou sobre mitos e desfez essas ideias que às vezes a gente tem, né, de ouvir falar, e geralmente nem sempre todas são tão verdade assim, tá bom? Então, obrigado a você que ficou até aqui. Olhe os vídeos agora que vão ser indicados para você no final do vídeo. E até o próximo episódio do Sopro em Cena. Até lá.